Damos início à gravação do nosso evento ao vivo com o professor Martin Palma. Vamos tratar dos conselhos regionais e seus tribunais de ética. Salve, Martin! Muito pronto. Agora sim. Tá me ouvindo bem, professor Marlos? Viva. Deixa eu ver só organizar. Que maravilha, que maravilha. Pô, mas que maravilha esse estúdio, hein? Em plena praia, hein? Que coisa boa, professor. Eu pus aqui uma parede ao fundo daquelas bibliotecas que se eu empurrar, cai o fundo. Ai, ai, ai. Que maravilha. Vamos ver se está bem seguro isso aí. Tomara que não caia até o fim da nossa conversa. Que maravilha, que honra, professor. Quero dizer que é uma alegria enorme te receber aqui no nosso espaço das quintas-feiras. Dizer a todo mundo que está nos acompanhando que a conversa com o Martin vai ficar gravada aqui no IGTV do Instagram. Também será transmitida e ficará gravada no YouTube do Arnes Oliveira e Andreasa e do jornal do portal de notícias hoje, pr.com, que já é o maior portal de notícias do Paraná e um dos maiores do Brasil. E o Martin é uma personalidade jurídica nacional e que vai bombar nessa nossa live de hoje e depois no YouTube. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, professor Marlos. Uma grande alegria, né? A gente já estava planejando fazer, e olha, foi uma sorte ter marcado essa data, porque temos duas novidades. Quando havíamos conversado, não tinha o novo CPEP ainda lá para o pessoal da medicina, não tinha as alterações aí da nova lei que veio mudar vários artigos do Estatuto. Então, veja que o Papai do Céu lá jogou bastante assunto, professor Marlos, para a gente aqui conversar, enfim, a pauta é longa, viu? Pauta é longa. A pauta é longa, boa, e eu quero começar com um assunto duro, um assunto difícil, que é o nosso Curitiba Futebol Clube. Aliás, com essa bela caneca verde e branca aí que você acaba de pegar. O Martin, anos atrás, viralizou com um vídeo. O Martin, que é torcedor de estádio como eu, todo jogo, todo com Pereira, com sol, com chuva, do jeito que time bom, time ruim, do jeito que for, a gente tá lá. Qual que é a solução para o nosso time, Martin? Olha só, professor Marlos, nós temos um grupinho ali que chama-se Cornetas do Fosso. Então, existe ali a nossa concentração, que é no bar do Rabanete, em vez de ser ali na esquina, é um bar um pouco abaixo ali, do Raba, e ali a gente já sobe para ficar sempre no ataque do Curitiba. Então, a gente faz a diáspora, vamos lá para... Mudou o lado, a gente vai, acompanha sempre o ataque do Curitiba. Por vezes, ficar no ataque do Curitiba, você não vê quase nada, né? A gente só fica lá defendendo. Eu acredito, professor Marlos, que o grande erro do Curitiba, com todo respeito, né, foi não acreditar em zagueiro, não investir fundo em zagueiro, não ter tido a sorte de ter um goleiro para esse ano, porque o goleiro, né, é o último homem. Não é o momento de treinar ninguém, não é o momento de testar ninguém, não é o momento de dar oportunidade para quem precisa. Se você dá oportunidade para alguém lá na frente, tem alguém para segurar. Agora, dar oportunidade para um goleiro, ou pegar um goleiro que não está consagrado, né, deixar o último homem, né, um homem, com todo respeito, claro, né, que não tem ali muita sorte, vamos dizer assim. Esse foi o grande erro. Jogos que estavam 0-0 ali, de repente, um gol, né, que você fala, se fosse atleta, eu ia dizer, professor, putz, mas aí não dá, né? Todo o sangue que a gente está suando aqui para levar um gol defensável, isso quebra um jogo ali já no primeiro tempo. E dou exemplo, professor Márcio. O jogo nosso contra o Santos, o Curitiba fuzilava o Santos, e o goleiro pegava tudo. Se fosse o Coxa, tinha sido 6. A gente tinha levado 6 gols ali, naquela maneira, chutes a queima-roupa. Então, eu acredito profundamente que com a vinda agora desse nosso novo goleiro, Gabriel, que Deus, né, acredito que vai consertar grande parte do nosso problema. Se não fosse o goleiro, a gente ia estar entre os 6 primeiros ali. Posso estar um otimista, mas eu acho que sim.
Goleiro que já chegou machucado, hein, Martins? Chegou machucado. É coisa do Coxa. Coisa do Coxa. Que nem o Andrei, né, professor? Segundo o Bernardo Strobel, se a gente comprar um anão pro Coxa, o anão vai crescer. Tem uma outra piada dessa que eu não posso contar, né? Mas se chover, é aquela coisa toda, né? Cai uma pedra na cabeça do presidente do Coxa ali. É muito azar. E aquele Andrei, né? Que servia a marmita pro pessoal lá na frente, pro Manga, pro Igor, né? Pro próprio nosso 9, que a gente tem, que eu acho um jogador maravilhoso. O melhor jogador do Coxa hoje é o nosso 9, né? O Gamalho. Aquele Andrei machucou, né? Que era um cara que fazia toda a diferença. Então, coisas do Curitiba, né? Puxa vida. E veja que diferença, né? O nosso arquirrival, sabe, professor Marlos, eu não sou aquele cara que seca o Atlético. De verdade. Eu falo assim, deixa, porque eu tenho muito amigo que eu adoro Atlético. Eu falo, olha, vocês deram uma sorte, mas eu acompanho positivamente, assim, né? Não gosto, nem vou no jogo do Coxa lá, naquele lugar que eu não gosto. Mas eu não sou cara que seca, assim. Mas eu analiso, por exemplo, eles venderam um bom goleiro, colocaram um goleiro que, em tese, que era da base, na verdade, o cara já estava pingando azeite. Então, veja esse goleiro do Atlético Novo, que fala, o menino nosso que teve aqui, pô, baita goleiro, né? E a gente não tem essa base, né, sólida, que vem lá da presidência, que eles conseguem. Você pensa que os caras estão numa fria, tá tudo organizado, né? Quem sabe a gente chega lá, né? Do nosso jeito, né, professor? Sofrendo aqui, sofrendo acolá. E o professor falou desse vídeo que viralizou, né? Foi um jogo contra o Sampaio Correia e estava empatado. E o rapaz que veio ali, Curitiba perde em casa, pô, tava 0-0. Até a abordagem foi errada, coisa de Coxa, né? Mas então, e uma coisa que foi muito engraçada, né? Que aconteceu aquilo, tá? De repente eu em casa, o Rodrigo Pironte, que é um amigo nosso em comum, né? Falou, olha isso. Grande abraço ao Rodrigo Pironte, o homem do compliance no Paraná, viu? Porra. Exato, ele falou, viu isso? Falei, puta vida, né? Daqui a pouco o Maurício Marcondes Ribas, meu corregedor, não sei, porra, você tava bem louco lá, não sei, e começou daí que viralizou. Tem um site chamado, né, Cap Mil Grau. Tem mais de 500 mil visualizações. Eu vou na Praça do Atlético, o cara lá, tira uma selfie comigo aqui, porque virou um troço. E o que é interessante, né? Era um momento de explosão, de raiva, tá no estádio. Não tem um palavrão, professor. Não tem um palavrão. Analisa. Estamos sendo ludibriados, né? Puxa, mas não tem um palavrão, uma palavra. Então a gente torce ali com uma certa educação até no momento de desespero, professor. É verdade. E se você continuar me chamando de professor, vai cair a live. Né? Tá bom, Marcos. Importante agora é o seguinte, a lei do Coxa não ser rebaixada, do pessoal que está te pedindo autógrafo aqui na live. A Inayá Botelho está me contando que você foi presidente do centro acadêmico da Curitiba. E eu quero aproveitar essa fala dela para pedir, Marcos, porque todo mundo reconhece em você a maior autoridade no tema de tribunais, de ética, de conselhos regionais. É uma situação tão específica e de necessário tanto conhecimento, e a tua experiência no Conselho Regional de Medicina como procurador é de uma profundidade enorme. Mas vale a pena você contar para o nosso público da tua trajetória desde os tempos de estudante. E antes de entrar no assunto do conselho, eu ainda vou te perguntar também das aulas. O pessoal está aqui dizendo que você é o melhor professor do mundo. E eu vou falar das aulas, quero saber das fantasias da sala de aula, dos personagens. Eu acompanho essa tua trajetória, acho isso muito legal. E quero ouvir de você como é que é tudo isso. Puxa, olha, eu tive a sorte de entrar na Faculdade de Direito de Curitiba, entrei em 95 e saí em 2000, que eu tive colegas maravilhosos, assim, né? A gente tinha uma equipe ali que, puxa vida, foi muita sorte e me trouxe onde eu estou, né? Como foi aquela virada na vida, graças a esses amigos, né, colegas de faculdade. Porque a gente tinha um grupo ali que qualquer ideia que fosse lançada, o Luiz Munhoz já falava, vamos fazer isso, o Henrique, vamos, então vamos. Daí vinha o quadro, os caras, todo mundo ali já, vamos botar em prática isso. Daí um belo dia estávamos na senador Lencar Guimarães, ali da sede antiga, maravilhosa, saudosa sede antiga, e aí passou o Davi Bessa também, amigo nosso, falou, porra, os caras vão montar chapa ali tão num pau desgraçado, não sei o quê.
Daí a gente sentado no banquinho ali, tomando uma cervejinha. Pô, por que vocês não montam uma chapa? Vamos! Tá, vamos botar a chapa, não sei o quê. Porra, pegamos ali no papel de pão, montamos a chapa, proposta e tal. A proposta principal era questão financeira, porque a PUC tinha uma liminar que garantia 220 a mensalidade, e a nossa estava 245, sei, porra, na época era maior, e a galera queria sangue, né? E aí montamos a chapa lá com música, de uma forma, passava em sala de uma forma bem descontraída, dando risada e tal, e ganhamos a eleição, foi um sucesso, reformamos o diretório e tal, porra, reativamos carteirinha de estudante, foi sensacional. Tanto é que esse nosso grupo, daí a gente foi nos Jogos Jurídicos, eu fui lá, pô, nunca tinha ido, né? O pessoal já conhecia e tal. E aí, pessoal da PUC, com roupinha, alçapão, colete, alçapete, não sei o quê. E eu falando com os caras lá, né? Porra, não temos torcida, cara? Mas que barbaridade! E aí fundamos a Los Borrachos, que é uma torcida que existe até hoje, nesse nosso grupo ali de pessoas fantásticas, são meus melhores amigos até hoje, a gente fundou, e a torcida, porra, explodiu, né? Ganhou um monte de coisa, e antes ia um ônibus, daí começou aí 5 ônibus, sabe aquela coisa, Marcos, que dá certo, dá liga e flui? Então, de lá que veio o quê? Esse nosso grupo falou, puxa vida, começou a política da OAB, ela tal, daí um belo dia falaram, quando você não quer ser do Tribunal de Ética? Foi o Silvio Guides até que marcou a reunião lá com Alberto e Paulo Machado. Você quer ser do Tribunal de Ética? Falei, puxa, será? Eu já dava aula na Tuiuti, a convite do Felipe França. Daí a gente dava aula de bioética lá, que era muito legal também. Então tá bom. E aí comecei e me apaixonei pela ética na advocacia, porque eu já tinha o feedback da ética do Tribunal de Ética do Conselho de Medicina, Marcos, que é maravilhoso. Nós, OAB, morra de inveja, OAB. Nós, do Conselho de Medicina, temos um código de processo ético profissional rico, bem feito, bem elaborado, que até o professor Renato Andrade fala, porra, queremos fazer, Palma, traga lá o código para a gente copiar, vamos mudar o nome embaixo lá e fazer um código de processo ético profissional da OAB, porque esse código ele é muito bem feito, mas puxa, ele tem suspensão preventiva, ele tem notificação, né? Uma coisa que sempre fala, pô, notificação inválido. Aqui está passo a passo. Foi recebido pela secretária, foi válida sim, amigo. Você é médico, alguém vai entrar no centro cirúrgico para te pegar a tua assinatura, você está maluco? Então, é muito bem feitinho, muito. Então, e vindo com essa bagagem, comecei no Tribunal de Ética, e aí o Isaías do curso jurídico, eu precisava de um professor. Porra, eu estava num bar chamado Tavares, tomando uma lá, pô, começa amanhã, não sei o que. Eu falei, puxa vida, lá vamos nós. Porque cursinho, você tem um grande desafio, mas na sala de aula você tem ali, olha, cuidado, eu vou te lançar falta, eu vou te dar nota baixa. No cursinho, o teu desafiante é o celular, o cara está ali, ó, não gostou da aula, faz uma carta, entrega para o dono do curso, manda embora esse bosta, esse cara aí, não sei o quê. Então você está com a faca na cabeça ali, na luta por atenção. E aí, com essa coisa de descontraída, de falar sério, mas de forma descontraída, foi dando certo. E aí, um curso chamado Sejás da Bahia precisava de um professor de ética. E aí, o professor aqui, do Isaías, do curso, falou, eu te mando o Palma para ir, o Márcio Palma, e você me manda um cara de administrativo aqui que precisava. Parecia clube de futebol. Te manda um aí, você me manda aqui. E aí foi indo. Daí o João Castro do IGD, que é lá de Goiás, ele me viu na internet e tal, com aquelas aulas descontraídas, falou, pô, é isso que eu preciso aqui, a gente precisa acertar a prova, mas de uma forma descontraída. E aí, porra, é tão legal, porque como as aulas são gravadas, você compra o curso lá no site, eu recebo mensagens extremamente calorosas e amáveis, porra, de cidades que eu nunca vou pôr o pé. Piauí, Maranhão, Amazonas, porra, interior, mas cidades em que falam, nossa, que coisa maravilhosa, né? Então, é uma satisfação muito grande as aulas, assim, tudo fruto lá do diretor acadêmico que virou a torcida lá dos Jogos Jurídicos, e a coisa veio até... Tem uns amigos que falam, pô, você está passando em sala dos Jogos Jurídicos até hoje, cara. Começou em 1998, mas a gente tem essa
essa vibe boa, assim, a energia é muito boa, né? E é uma coisa que altíssimo astral, é alto astral sempre, no que for, né? Antes de entrar em sala, aquela concentração, fala, gente, ninguém aqui tem nada a ver com os problemas que foram enfrentados no CRM, no dia a dia, e às vezes, Marcos, é uma coisa até que eu gostei de falar hoje aqui, né? A advocacia está muito belicosa na postura dos colegas. Isso é uma coisa que eu até gostaria de deixar muito claro. Assim. Toda semana tem um dissabor em audiência de colega falando coisas que não devia, se exaltando, com conselheiros lá que são lordes. Os caras do CRM são muito... Puxa, então, fala o que você quer fazer. Sabe? Então, é uma coisa que a gente tem que refletir, Marcos. O que está acontecendo? Porque a advocacia enfim, são conflitos, a arte de dirimir conflitos. Mas o que está acontecendo que os advogados estão ficando malucos? Julgamento. Que você fala, olha, então, tá, o cara foi condenado, o cara, não aceito! Eu não aceito, vou acabar com... Fala, meu Deus, o que está acontecendo com essa gente? Né? Eu sempre digo em sala, Marcos, e vou dizer aqui, o advogado pior de você enfrentar é o cara que é educado, elegante e conhece o que está... Que é esse que vai conseguir o que quer. O cara que grita, o cara que esperneia, o cara que trata mal o funcionário. Porra, o maior erro do advogado chega na secretaria, seja do TED da Albeira, menina, pega esse negócio. Ela só fala assim, esse é o cara que a certidão de 36 horas vai sair na hora 36. Esse é o cara que jamais vai conseguir uma cópia sem procuração aqui, sabe? Então, agora, quando o cara é educado, o cara... Aí, esse que é o cara que é o difícil, que é aquela advocacia que funciona, né, Marcos? Nosso papel é conversar, deixar um ambiente hostil menos hostil, né? Porra, às vezes audiência de abuso e tal. O advogado chega lá e fala, porra, esse cara é doido, tá pior que um abusador aqui. Meu Deus do céu. Então, temos que repensar a OAB. Fica aqui até um hashtag fica a dica, né? A nossa saúde mental, né? O que está acontecendo que os advogados na audiência estão tão hostis? Que não era. Antes da pandemia não era. Antes da pandemia não era. Ó, Miqueline é testemunha. Miqueline, não é, Miqueline? Os desaforos em audiência, né? Poxa vida, o que é isso? Imagine um advogado desse que fez um escândalo numa audiência, com educação, tudo filmado, cara. Né? O cara... Porra, e a gente não manda, a fala, calma, segura, né? Vamos dar uma chance pro cara. Chega no dia do julgamento, tá o cara com a cara de desgraçado, todo mundo já tá em ata, né? Advogado falou, eu pago o teu salário, não sei o quê. E aí o cara lá, tudo bem, acabou o colegiado, ele já conseguiu, né, a animosidade no colegiado que vai prejudicar o seu cliente, né, Marcos? Puxa, já perdeu. É uma coisa que Martin, uma coisa para se pensar. Quem está aqui dizendo que é teu fã é o Caio Matheus, e muitos outros, mas esse é muito legal. Dá uma entrada no Insta do Martin e o vídeo de maior viralização é o último, onde ele tem mais de 13 mil visualizações lá, e ele está justamente falando da juíza que não quis deixar os advogados do seu escritório em pé. Ele não fala especificamente do caso, mas diz lá do artigo 7º do Estatuto, diz do artigo 6º do Estatuto, vale conferir. E disso que você falou, Martin, pra você ter uma ideia, está aqui uma moça de Salvador, e você dizendo que teve aí em todos os rincões do país, do curso SEJAS em Salvador, mandando um abraço para você. E eu queria saber das aulas com fantasia. Você está falando de aula descontraída, mas você não está contando a verdade toda. Então, a gente quer saber. Eu acho sensacionais essas aulas. Me conta um pouco sobre isso, Marcos. Puxa, olha, Marcos, isso é uma proposta aqui do curso jurídico, né? O Isaías, né? A gente faz lá com a Cláudia Silvano, com a Pavelski, o pessoal que entende que o dia da prova é um dia de nervosismo, né? E eu falo para os alunos, vocês estão nervosos, isso não é uma coisa ruim. O Usain Bolt fica muito nervoso antes de entrar lá para correr e bater o recorde. Grandes atletas, todo mundo fica nervoso quando tem responsabilidade. O cara que não está nervoso é porque não tem responsabilidade. E aí nós, né, nos aprofundamos, estamos preparados. Como é que a gente vai fazer para passar matéria e desestressar esses caras, né? E olha, Marcos,
a advocacia está empobrecida, cara. A gente está aqui em Curitiba, tal, gostoso. Eu dou aula, eu até me emociono falando isso, para gente que está anotando em caderno, que você vê que é um caderno reutilizado. Caderno reutilizado. Então, um bacharel empobrecido com a camisa puída, que precisa passar no exame. Então, a gente vai e fala, putz, temos que fazer uma revisão, nós temos que atrair a atenção desse cara para que ele vença essa prova, que ele não tem culpa da briga da OAB com o MEC, que o MEC abre muita faculdade. E aí eu fui em várias reuniões da OAB já, no federal, os caras, pô, temos que endurecer o exame. O aluno tem culpa. O cara pagou uma faculdade ruim e vai enfrentar uma prova difícil porque o MEC abre muita faculdade. Ele não tem nada a ver com isso, né? Porque precisa bater a meta lá de ter um 30%, 40% debaixo de pessoas com terceiro grau completo, e estão abrindo faculdade. E o coitado que recebeu pouca informação, foi ludibriado pelo estelionato educacional, né, que infelizmente é uma realidade, uma palavra forte, mas é uma realidade. E aí, como é que a gente vai fazer para dar um trampolim para esse cara? Esse cara tem que passar. E eu pego assim, as pessoas com mais dificuldade lá, putz, esse cara vai conseguir. Então, essa que é, da minha parte, a minha inspiração é fazer com que esse pessoal precisa, né? Pô, o cara não tem dinheiro para comprar um caderno, está lá anotando tudo cansado, bocejando, trabalhando. Esse cara tem que passar na prova de resto. Então, eu falei, pô, vamos pôr roupa aqui. Daí começou lá com a roupa do Fred Mercury, né? Pô, bigodão do Fred Mercury e tal, dentão. Calça colante, putz, quase perdeu. Calça colante. Na hora você põe ali e fala, porra, não vou fazer isso. Daí os caras, vai, então tá bom, lá vai. Porra, daí teve já do Angus Young do AC/DC, daí teve, a última foi o Silvio Santos. Silvio Santos é bom que você vai brincando com a matéria, mas quem quer você, e você vai, e é muito legal, Kiss, né? Mas os mais paradigmáticos foram o Fred Mercury, né? We Are The Champions, já chega solando, né? E o Silvio Santos são os mais legais, mas teve até Ney Matogrosso, uma vez Isaías Sacana, né? Pô, eu tava bem gordão, eu tava com 107 quilos. Pô, você topa ser o Ney Mato Grosso? Eu falei, pô, você tá de brincadeira. Não aceito. Daí, eu entrando em Ney Mato Grosso lá, pô, com a panga desgraçada. Eu falei, mas vale tudo para que os alunos deem risada mesmo, né? Para que soltem aquela coisa. E, olha, mas falsa modéstia salvas aqui. Na revisão de véspera, cara, eu não deixo de dar menos de 3 questões do dia seguinte, cara. Mas é uma benção. Minha esposa fala, cara, que é isso? Abre a gaveta na hora, sabe, mano? Você puto com você. A última aqui eu falei, ó, vai cair o TAC, isso, caiu o TAC. Os atos do estagiário, pô, um troço que não caía, fazendo. Falei, gente, os atos do estagiário, tal. Pô, quando eu abri a prova, sabe aquele arrepio? Você fala assim, ó, meu Deus do céu. Daí começa a chegar a mensagem, professor do céu, estava escutando a sua voz, lendo a questão. Pô, então é uma coisa muito extraordinária, assim, que a gente tem que deixar acontecer. Sabe que eu estou cansado, né? Trabalho bastante. Porra, o CRM está cada vez avocando mais responsabilidades. Pô, a gente fez receituário eletrônico na pandemia, tudo, porra, coisas muito difíceis aí do ponto de vista jurídico e tal. Então exige bastante, mas não dá para deixar esse povo aí sem as brincadeiras, a matéria, porque é efetivamente uma ferramenta de aprovação, especialmente para quem está com aquela dificuldade. Eu até falo, professor Mado, eu falei, professor Mado, eu desafio os caras o seguinte, eu falo, ó, pegue um cara da rua, pega alguém da rua lá, traga aqui, ele vai assistir o curso completo que eu dou e ele vai fazer a prova. Um cara que nunca fez direito, vai fazer. Vamos ver quantos que ele vai acertar. Pega do zero, né? Até... O Petróleo está dizendo que acertou as 8, graças a você. Tá Olha aí. Do fuga, do boca de caçapa, do zóio de galinha, do funk da aprovação. O que não falta é assunto de sala de aula, viu? Exatamente. Que eu Parabéns. procuro colocar música, por exemplos, né? Piada, bastante piada, né? Ironizando as situações de prerrogativas ali, contando histórias engraçadas que, infelizmente, muitas são verídicas, né? Eu falo, exagero um pouquinho, mas tem cada coisa, né? E eu conto, o pessoal dá risada, mas não esquece nunca mais. Fala, professor, aquele troço, eu falo, nunca mais esqueci, né? Porra, busca e apreensão do escritório da advocacia, vou falando.
essa questão de estagiário, por exemplo, eu conto uma coisa que o professor vai saber que acontece no seu escritório lá. Estagiário, ele pode fazer 3 atos isoladamente, né? Que é fazer carga de autos, que nem tem mais, mas ele tem esse direito. Tem mais. Né? Obter certidões, eu falo, gente, o estagiário tem o direito de obter certidões. Qualquer brasileiro tem esse direito, né? Então o cara, porra, tá lá, você pegar um pinguço na beira do bar, vai lá pegar, o cara vem com a certidão. E a terceira situação é que ele peticiona a juntada de documentos. E lá na repartição, a gente deixa os caras, peticiona tudo, que é muita dívida, execução fiscal, não tem nada que exija alguma coisa. Não quero desmerecer ninguém, que é isso. Mas eu falo, pessoal, juntado é tudo com vocês lá. E deixa os caras, rádio ligado, e os caras peticionam. Eu falei, deixa eu ver antes. Daí o cara protocola. Ó, professor, como é que ficou aqui? Deu, porra, daí tá lá. Rogério, brasileira, do lar. Vem cá, Lazarento. Brasileira, do lar. Ai, professor, salvei em cima. Não troquei a qualificação. Vamos ver isso aqui. Lucrécia mecânico agora. Ai, gente, não vi. Eu deixo, azar. E aí o pior, é ou não é? O estagiário não troca a qualificação. Mas o pior é a data. Vem cá, bonitão. Curitiba, 13 de março de 2017. Você pode me explicar o que é isso aqui? Uma feitiça. Cara, gente, aí eu não vi. Eu vi que você não viu. Os caras não trocam. É impossível um estagiário que troque data em algum lugar. Faz muito parecer, ela vai fazendo. Eu pego lá, esse aqui é de 2017. Ai, gente, não vi a data. Troca a data, meu amigo, né? Então, e essas brincadeiras a gente faz em sala, mas o cara lembra, nunca mais esquece, né? E é interessado o estagiário, porque lá no conselho trocou várias vezes estagiário, mas as manias são as mesmas. Primeiro, rádio ligado, né? Daí, geralmente, um rádio de pilha bem vagabundo, não pega direito, os caras fazem antena de clips. Não é? Aquela antenona de clipe lá. Pô, parece uma Tereza, aquele clipe lá. E aquele radinho lá, doce de amendoim, doce de abóbora, formato na gaveta do cara, junto com moeda. E o cara pega aquele troço com moeda, fala, porra, tem micróbio aí, cara. Os caras, professor, dá nada, com dadinho, desviou, toda aquela coisa arada. Falei, porra, muda o estagiário, mas a mesa do cara, você pega ali, cheio de moeda, né? Mas que tem uns 100 reais de moeda na gaveta do estagiário. Falei, porra, troca, são as mesmas moedas? Será? Não é possível. Aquela moeda arada, né? Se precisar de moeda, vai no estagiário lá, se quiser, quanto ter, porra, o que você precisar de moeda? Na gaveta, junto com doce, com traço. Eita, que beleza. E assim moeda, doce de abóbora, dadinho. Puta, tudo junto ali e segue a vida. Você falou do Código de Processo do CRM. Fala mais um pouco sobre ele e me conta por que a OAB não tem um Código de Processo. Olha... Puxa a orelha dos advogados aí. Que coisa interessante, né? O Código de Processo do Conselho de Medicina, eu tive a honra de fazer parte da comissão que elaborou, que foi feita, né, pelo nosso corregedor federal, que é do Nordeste, doutor Albertino. É interessante, Marcos, porque ele fala assim, vamos fazer um troço aqui, e ele fala como médico. Notificação, como é que é isso aí? Daí, no CPC assim, não sei o que. Não. Como é que eu vou fazer? Vai por AR, então. Isso, então vai. Então, o que ele fez? Ele, numa visão leiga, ele colocou todas as casuísticas de um processo, do começo da denúncia até o trânsito julgado, e ele falava para a gente explicar para ele. Mas ele falava assim, por que você não faz desse outro jeito? Gente, como é que... Não, é que tem... Mas não. Então, ele conseguiu fazer, numa linguagem clara, abordar casuísticas que eu, como advogado, não conseguia imaginar, nem os outros colegas, né? E colocar de uma forma clara, objetiva, completa. Por exemplo, vamos dar o exemplo da notificação. Na OAB, lá no artigo 137D, diz o seguinte, é dever do advogado manter seu endereço atualizado e presume entregue no endereço fornecido pelo inscrito. Ok? Ok. Posso contar uma fofoca? Eu fui relator de um processo lá no TED. Só entre nós dois aqui, o pessoal que está no YouTube, no Instagram, essa parte é só minha. Fofoca. Fofoca aconteceu, eu era o relator lá no TED da OAB. E o AR voltava como
negado. Pô, ausente o cara não estava. Mudou. Número desconhecido. O cara falava, não, negado, né? Não, como é que tem um nome próprio lá que o Correio coloca, né? Não, o cara não aceitava assinar. Então, falavam com a pessoa, ele, negado. Não quis, recusado. Recusado. Falei, ah, meu Deus do céu. Falei com as meninas, com a Daphne, a Júlia, pega o carro aqui, alguém, vai lá, que eu vou esperar aqui, se esse lazarento recusar, eu vou lá. Chega, o troço não andava, sabe? Porra, vai prescrever, 5 anos prescreve, o troço não vai. A gente sacrificando para fazer a máquina gerar. E aí foi. Daí veio vindo lá. Falei, aí, como é que foi lá? Eu falo Birruga, para não falar o nome, nossa, Birruga, como é que foi lá? Ele falou, olha, recusado. Falei, porra, cara, eu falei para você ligar, o senhor não está entendendo. Esse endereço é o cemitério do Umbará. E aí o porteiro falou o seguinte, porra, se quiser tentar a sorte, amigo, todo mundo aqui está morto. Inclusive, leve, que tinha talão do Banco do Brasil. Né? Pô, o cara se inscreveu na OAB, dando como endereço o endereço do cemitério do Umbará, cara. Pelo amor de Deus. Muito engraçado isso, né? Mas aí o que acontece? A OAB, para não ficar parado, tem a ferramenta de faz a publicação em edital e aí faz o quê? Defensor dativo que vai fazer a defesa. E aí mais uma crítica construtiva aos colegas advogados, Marcos, de uma pauta de 17 feitos. A gente fica lá, começa às 14 horas, às 16, vai até às 22 lá, para julgar o troço. De uma pauta de 17, sem mentira nenhuma. No mínimo 14 estão ali com defensores dativos, porque os advogados se mudam e não dão endereço. Pô, parece uma classe de ciganos que andam em trailers. Pelo amor de Deus. E não comparece, pô, o troço... A denúncia é por abandono de autos, abandono de causa. E o cliente não consegue usar. E a gente normalmente também não consegue. Falei, porra, esse cara é uma desgraça, né? Então, olha que interessante essa reflexão, colegas. O cara me liga lá, na OAB ou no CRM, ele está precisando de uma informação importante para o julgamento dele, para o processo dele. Daí anotam lá, eu chego lá no conselho, lá, tudo bom, eu quero falar com o doutor tal aqui. Ah, tá numa reunião. É que ele quer falar comigo, então, quanto tempo leva? Ah, só daqui 1 hora. Daí eu volto. Lá a gente responde tudo. Olha, o doutor fulano deixa... Ah, já saiu, doutor, ele viaja muito. Porra, o cara precisa falar comigo e eu não consigo falar com... Os advogados, né, precisam ser mais localizáveis, né? Então, dando exemplo da pauta nossa lá, que de 17 feitos, 14 são defensores ativos, que o cara sequer se digna a comparecer para fazer a defesa, né? Lá no CRM também é a mesma coisa. A gente tenta falar com os caras, volta o AR, o médico recebe bonitinho, e o do advogado voltou. Daí a gente liga para ele, doutor, avisa o Lazarento aí do colega que ele vai ter audiência amanhã, ninguém consegue falar. Ele, porra, nem eu, só consegui falar no dia de depositar lá. Então, fica aqui, hashtag, né? Reflitão. Advogado bom é o advogado que retorna ligação, advogado localizável. Né? Mas o que eu estava falando? Por favor. É uma estratégia, Martin, não ser localizado e deixar o endereço desatualizado, achando que o processo vai parar? Na verdade, excelente observação. Que os processos vão seguir, porque os dois órgãos, em caso de inércia na apresentação de defesa ou delegação, vai nomear defensor dativo. Tem defensor dativo que é muito bom, porra, mas tem cada um que, pelo amor de Deus, né? Aquele defensor dativo que fala assim por favor. Na OAB, você ter um dativo e não relatar os fatos, fica complicado a tua defesa, né? Super complicado, porque a defesa do defensor dativo vai ser, olha, está prescrito, e não está. Olha, tem um acordo aqui que diz que tem que ter requisitos para receber, e naquele acordo você vê o esforço do defensor, mas sem elementos fáticos, milagre não tem como fazer, né? Então, e os caras deixam o troço ir,
daí o defensor dativo faz a defesa, vai para julgamento, aí leva a pau. E o que acontece, Marcos? Olha outra reflexão. O Instituto da Reabilitação. Letra morta. Eu não vejo advogado pedir reabilitação, não vejo médico pedir reabilitação. Às vezes vai ter lá um evento para homenagear o médico. Pô, o cara em 1979 tomou aqui um... Não pediu reabilitação, não pediu. Pelo amor de Deus, né? O que é isso, né? O que acontece? Ao reabilitar, você volta a ser um ficha limpa. Então, pô, Deus o livre que aconteça um outro evento que seja reprovável no ponto de vista ético, você voltou a ser um ficha limpa. E na OAB, Marlos, é tão grave isso, porque o advogado que receber 3 suspensões abre o processo de exclusão. Daí você pega lá processo de exclusão, né? Pelo amor de Deus, uma pena cabal, né? E aí você pega lá, o que aconteceu? A última, realmente o advogado levantou o montante e não repassou. Daí você vai pegar as outras duas, plano Collor 1, que o cara fez lá uma advocacia de massa e não repassou para ninguém, e o plano Cano 2 lá, plano Collor 2, que aconteceu em 90, e aí é a terceira suspensão. O que você faz? Exclui o colega que poderia ter reabilitado. O que você vai dizer para um cara desse? Daí chega no dia do julgamento, mas é injusto. Porra, você dormiu com o cachimbo na boca, meu amigo. Eu não tenho o que fazer, milagre, né? E aí o advogado, né, vai ser excluído. Olha que interessante, Marcos. Olha que interessante. Na OAB, a reabilitação é um presente para os advogados. 1 ano lapso temporal. Porra, 1 ano, o cadáver nem esfriou, né? 1 ano você já reabilita. Foi condenado, passou 1 ano, pode se reabilitar. Reabilita. Né? Se eu fosse o legislador, eu montava isso para 3, 5, 8 anos. Né? No CRM, já é jogo duro, porque eles fizeram analogia à lei da ficha limpa. Reabilitação, 8 anos. Então, uma sanção disciplinar no CRM, 8 anos para o cara reabilitar. Na OAB, 1 aninho, e o cara não usa essa ferramenta que o Paulo Lobo, lá que elaborou o nosso projeto, deu de presente para os advogados aí, num lapso temporal tão exíguo. Pô, o cara, quando é excluído, fala, pô, esse cara mereceu, né? Porque é o inerte, o inerte dos inertes, né? Não é possível isso. Então que os advogados, né, usem a reabilitação quando defenderem os médicos, usem a reabilitação nas suas causas ali, né, que defendem no Tribunal de Ética, anota lá, né? Pô, hoje, né, transitou em julgado aqui. Pô, daqui a 8 anos, vamos pedir a reabilitação, volta a ser um ficha limpa. E lá nos conselhos de medicina, aqui no Paraná, a gente tem aquela medalha, né, uma medalha que é uma premiação com 50 anos de profissão, que você tenha lá uma... Falhou um pouquinho, mas já... Tanto na OAB, quanto nos conselhos de medicina. Oswaldo Simonelli, Oswaldo, gigante da ética médica, viu? Que honra, Oswaldo. Professor Marlos, Oswaldo, ele conhece muito, faz lives, ele tem o dom de explicar de uma forma muito clara, e é uma honra aqui tê-lo conosco, Oswaldo. Oswaldo já está convidado para fazer um evento conosco aqui, eu vou te procurar. Amanda Palma está nos acompanhando. Conhece ela, Martim? Essa é quem manda, né? Tem um momento, professor Marlos, que eu tenho que explicar lá como é que funciona o Conselho Federal da OAB, e eu tenho que explicar que o ex-presidente, olha, ele tem direito à voz. Já os conselheiros têm voz e voto. E aí o pessoal confunde muito isso, né? E aí eu falo o seguinte, ex-presidente é igual marido em casa. A Amanda está aqui, ela fala, poxa, essa cortina aqui... Aí eu, como ex-presidente do Conselho Federal da OAB, tenho direito à voz. Falou, essa cortina está ótima. E ela, que tem voz e voto, diz, mas nós vamos trocar a cortina. Então, eu falo, ex-presidente, seja Conselho Federal, seccional, só tem direito à voz, é igual marido em casa, né? Só tem direito à voz. Né ou não é, Amanda? Quem manda, quem bate o martelo, né, são elas, né? Ela acabou de dizer que vão trocar a cortina e ela é uma corredora, né, Martim? Você é Poxa. corredor também?
Amanda está dizendo aqui, é só sorrindo e obedecendo mesmo, viu, Martim? É isso aí. A gente está com um pouquinho de falha na conexão. O Petrônio está falando do TAC, e eu já vou incluir o Martin de novo aqui. Vitória, aqui não vai chover, na verdade, a gente já está escurecendo, já tem uma meia corrida aí, Martin. Só clicar. O Martin já está voltando, estou conversando aqui com o Martin Palma, nosso grande professor, advogado, conselheiro e CRM, profundo conhecedor dos tribunais de ética, dos conselhos regionais, e está sendo um bate-papo super descontraído, divertido, e que vale a pena acompanhar. Agora, a Amanda disse que prefere trocar a internet de casa e não a cortina. Então você pode... Puxa vida, levamos aqui uma rasteira. Mas eu acho que não é a tua, talvez seja a minha, porque eu estou aqui, o nosso cenário está se mantendo aqui atrás, aquele papelão que eu coloquei está por enquanto se mantendo, mas a internet não deve estar... Martin, nós estamos num bate-papo super legal, super descontraído, está demais. Nós temos já 43 minutos, vamos entrar na reta final. E acho que essas tuas dicas são fundamentais aí para os advogados. Você que tem um profundo conhecimento de causa, você já recomendou que os advogados sejam mais sociáveis, mais localizáveis, menos briguentos, que tratem bem os funcionários. Enfim, dicas de quem como você e como eu tem aí seus 30 anos, 20 e tantos anos, 30 anos de advocacia. A gente já brigou tudo que tinha que brigar, já fez todas as bobagens que tinha que fazer, já aprendeu que não adianta, que o negócio é ser gentil e educado. E nos conselhos regionais, como é que são aí as dicas para o pessoal ter uma boa atuação? Tem a reabilitação, que você já colocou. O que mais que você deixa de orientação para o nosso pessoal? Professor Marlos, de novo, professor Marlos, mas olha só, quando a gente vem, os advogados, por exemplo, que vêm da seara criminal, que muitos acompanham as lives aqui do Marlos, tem uma coisa que não é legal, que é uma prática que no crime funciona e no disciplinar não. Essa história de dizer assim, provará que é inocente, tal, lá. E a defesa tem 2 páginas, não tem nada ali, só a assinatura, né? Porque eles usam, vamos deixar tudo para o final e a gente faz aquele efeito de surpresa e tal e coisa. Nos conselhos, isso é um equívoco. Por quê? Porque na defesa prévia, você juntando o prontuário, você que vai fazer defesa de médico, tem que conversar com o médico, pedir para ele abrir o jogo, porque conselheiro não é bobo, não é trouxa. Você fala, vamos tentar, adulterar, porque o cara sabe na hora. Conselheiro tem olho de lince e fala assim, meu amigo, como é que esse batimento está assim se você ministrou? Os caras são muito preparados. Então, o que eu digo? Seja sincero e já ponha muito material na defesa prévia, que o próprio conselheiro quer saber se foi um erro ou uma intercorrência. Né? Existem procedimentos ali que tem que... Você fala, mas a criança morreu. Puxa, mas a criança morreu, mas esse parto é um parto arrastado, tinha a diferença da mãe com a criança, tal. Vamos ver o que o cara fez para ver se tem uma... E aí, esse caminho fica mais palatável, né? Na instrução, na hora da audiência, com bastante material. Ninguém está lá para querer queimar alguém na fogueira. É uma coisa que a gente tem que ter em mente, Marlos. Os conselhos visam readequação. Nenhum conselho tem aquela sanha de vamos punir esse cara. Queremos que ele readeque a conduta. Então, essa defesinha provará... Olha, para com isso, gente. Junta uma defesa bem feita, conversa com o médico, material, documento e tal,
que você certamente trará um resultado mais satisfatório na sua advocacia, hein? Olha o que eu estou dizendo aqui, né? Porque os conselheiros têm muita familiaridade, eles leem prontuário, tudo. Você olha aquele troço que é xerox, a xerox fala, meu Deus, isso aqui... E os caras lá, estudando. Os votos nos julgamentos dos conselhos são de profundidade, não tem voto... E eles ouvem. Outra coisa, Marlos, tem que se fazer presente. Tem muitos colegas que falam, eu não vou perder tempo lá. O cara vem com o voto feito. Tanto na ordem como nos conselhos de ensino, você tem que se fazer presente. Posso contar outra fofoca, Marlos? Só entre nós dois aqui, o Lucas Otsuka e o Robson Gradovski também não vão ouvir, são professores, mas não vão ouvir também. Nós, no julgamento, troço pesado, cirurgia com intercorrência, né, culminou lá com óbito e tal. O cara não estava fazendo a defesa, tinha vassoura, pano, rodo, atrás, cara. Puta que pariu. Pô, daí os médicos agora falam assim para mim, porra, o que está acontecendo com os advogados? Eu pensei que o cara ficou louco, talvez, eu estou tentando imaginar como é que o cara fez uma sustentação oral no sereno com vassoura atrás, né? Porra, será que não pegava? O cara foi indo, chegou no lugar e não deu uma olhada para ver se tinha lá um litro de água sanitária. Pegou muito mal, né? Porra. E outra coisa que tem acontecido, mas que veja, a gente fala da liturgia do cargo, brincando, né? Pô, tem que ter um pouco de liturgia. Fala, galera, quer fazer tatuagem, quer fazer brinco? Claro que tem que fazer. Quer fazer o cabelo do jeito que você quiser, pintado? Claro. Mas na hora de uma sessão de julgamento, porra, põe uma gravata lá, numa solenidade, que tem que ter um... O cara chega com a camisona aberta até aqui, ó. E fala, pessoal, professor Zacarias, professor Goitacás Rossi, professor Elcio Bertolozzi, os caras que levaram a HC, falar pessoal, eu tenho vontade de falar, presidente, porra, o que você está lá falando para a tua família, né? O que está acontecendo? Acho que as pessoas não entendem que tem que ter uma formalidadezinha, né? Procurar saber o nome do relator, pelo amor de Deus, gente, né? Ó, pessoal, então, tipo assim, né? Então, tipo assim, pô, por favor, né? Claro, isso eu estou falando dos mais jovens, mas tem muitos jovens fazendo sustentação oral, tanto na OAB como no CRM. Então, por favor, né? Por quê? Porque tem muito problema de propaganda irregular e o médico acaba socorrendo. Pô, vou contratar esse cara aqui de direito digital. Chega lá, é uma galera, uma rapaziada, e na hora da sustentação pessoal, gente, estou sem chão esse negócio, né? Ah, pelo amor de Deus. Então, esse ritualzinho é interessante. E outra coisa, Marcos, é não querer falar de medicina na hora do julgamento. Isso é um erro bastante reincidente. Chega o bonitão lá, olha, o Apgar estava 4, e foi ministrado aqui, porque não sei o quê, e a gestante estava tendo. Os caras falam assim, pô, e não sei, eu vi várias vezes o conselheiro falar assim, ó, bate na mesa, o que o senhor entende de medicina, rapaz? O que você sabe de medicina? O que você sabe de gestação a termo? O que você sabe de distócia, rapaz? Porra, para com isso. Portanto, não façam isso. O Caio já foi em várias sustentações orais lá no CE. Ele faz sustentações brilhantes. Mas o que ele diz? Com licença, conselheiros, eu não tenho nada de medicina, eu estou aqui para confortar o meu cliente e queria dizer que da parte processual isso, e respeitosamente tem isso aqui e tal. E a parte médica, ele faz questão de explicar a vossas excelências. Porra, com educação, tranquilidade, não vai se imiscuir a falar como é uma retirada de apêndice, como é que faz lá uma meningite de nuca, lá que os caras, porra, vão falar, você tá falando isso para mim, vamos parar por aqui, né? Então é muito interessante. E outra coisa interessante, professor Amado, você vê que está tudo a teu favor, o troço ali, o senhor tem mais 5 minutos. O cara tem que ter feeling para dizer, eu já estou satisfeito aqui com as perguntas, foram feitas, e vamos tocar para frente. Cara, eu gostaria, então, para finalizar, porra, toda aquela declaração de voto, que você vê que foi uma declaração de voto para beneficiar o médico, para beneficiar a pessoa que está denunciando. Você vê, pô, os caras estão... E o cara vai finalizar e faz perder o tempo da bola ali e acaba atrapalhando. Então, advogados,
Os senhores não podem atrapalhar a defesa do médico, o advogado. Não pode atrapalhar uma acusação que está sendo feita no CRM. Olha só que interessante, você que vai advogar para paciente. O cara chega lá, olha, os médicos tratam a gente igual a um porco. Como é que você fala uma coisa dessas num colegiado de médicos que vão emitir um julgamento, um juízo de valor? E isso acontece, mano. Parece uma loucura. Você está falando óbvio. Que pena que eu estou falando óbvio. Mas estou falando o que eu vislumbro no nosso dia a dia lá. Então, se é uma acusação, você tem que falar, olha, os médicos, né, são muito técnicos. Infelizmente, nesse caso específico, aconteceu essa situação que eu peço que os senhores, com o conhecimento do senhor, avaliem, porque a família precisa de uma resposta. Não vai ficar pau. É médico, é tudo, só quer saber de dinheiro, atende a gente, nem olha na cara da gente. Pô, você vai falar isso pro cara que tratou bem todos os pacientes. Então, pô, esse cara vai me ofender aqui. Então, né, essa esperteza no sentido de entender quem está do outro lado para julgar. Às vezes o cara fala assim para mim, o médico, o que eu devo falar lá para esses caras? Eu falo, o que o senhor gostaria de ouvir? O que o senhor gostaria de ouvir num caso como esse? Oh, mas eu pago para mim Ferrari. Se o senhor fosse conselheiro, o senhor estaria sentado ali como eles estão. Né? Então você tem que falar de uma forma técnica, clara e cordial para tentar minimizar aí esses problemas, esclarecer exatamente o que foi, sem mentira, sem forjar prontuário. Né? Olha, posso contar uma fofoca? Mais então, uma. Mais uma. Só nós dois, sem a Luísa nos ouvir. A Luísa que está aqui nos acompanhando, grande Luísa. Pois é. Tem uma coisa que é sagrada para os conselhos de medicina, é anestesista não sai da sala. Você é anestesista, filho? Se prepara, se senta lá, você vai ter que ficar do começo ao fim. E, infelizmente, em alguns locais de outros países, né? De outros países, tem anestesista que acaba querendo chutar o escanteio e cabecear ao mesmo tempo, né? Puxa, eu falo tanto, não faço. Não é aquele dinheirinho a mais que vai pagar uma intercorrência, que é intercorrência anestésica, paralisa no oxigênio, os caras ficam tetraplégicos. Fala, cara, não faça isso, por mais sedutor que seja ali, porque se der problema, você vai levar anos do seu trabalho para pagar essa, né? E a pessoa, né? Todo mundo pede. E aí os caras, colocaram lá o troço, uma rasurinha bem no horário da hora do início da subsequente, e o cara estava em duas. O que a família fez? Pediram as guias da IH de pagamento. Na guia, horário tudo bonitinho. E aí, meu amigo, certamente foi orientado, né? Tinha banca da advocacia ali, orientaram o cara a mentir. Aí o médico respondeu, por estar fazendo anestesia concomitante e por má fé fraudar prontuário. Porra, acabaram com a vida do médico. Então, veja, uma estratégia de defesa que, repito, não vá pensando que conselheiro é novel, é bobo, é desatento, porque eles são muito atentos e estudiosos. Eu fico até com vergonha, meus votos da TED, eu faço, tá? Porra, daí pega os votos dos caras e falo, meu Deus, que horas que esses médicos fazem votos tão profundos e bem feitos, porque todo mundo atendendo o dia todo. É uma coisa interessante, Marcos, né? O cara chega lá no... Pô, onde é que sabe? Eu estou num plantão que eu entrei sábado à noite. Fala, meu Deus do céu. E com aquela energia para ir julgar e etc. Então muita gente critica. Fala, pô, né? Olha, a gente tem que respeitar que eles trabalham bastante, viu? Trabalham bastante. É verdade. Bem, eu conversei aqui com o Martin Palma, grande amigo, grande profissional. Falamos do Coxa muito, falamos das aulas criativas Fred Mercury e companhia e falamos do nosso assunto dos conselhos profissionais e tribunais de ética. Martin, eu quero te agradecer demais a participação, essa live altíssimo astral, como você é o cara, e eu vou lembrar quem está nos ouvindo, eu sou um pouquinho mais velho que o Martin, mas bati um dia no CRM com o processo, hoje o Lucas Otsuka, que é meu sócio, que atua lá, e fui atendido pelo Martin e pelo doutor Afonso. Tá lá o doutor Afonso? Tá, ele é um maravilhoso, meu colega de sala, ele e o Bruno. Grande abraço, doutor Afonso, ao Bruno, mas o doutor Afonso me chamou num canto, pôs o Martin junto, e eu pedi umas
e como é que eu atuo aqui no CRM, e eles me deram justo essas dicas. Não fale de medicina, leva o teu cliente junto. Quando for falar da parte médica, deixa que o cliente fala porque ele é médico. Você sustenta sem usar grandes termos jurídicos, respeita os professores, chama de professor, chama de doutor, e nós conseguimos êxito naquele caso, porque a atuação é uma atuação realmente diferenciada nos conselhos profissionais. Então, eu quero te agradecer por estar conosco, Martin, tua amizade, tua generosidade, teu alto astral. Mandar um abraço para todo mundo que nos ouviu. Quinta que vem, a gente vem com o Márcio Berclas, falando de investigação policial e o controle externo do Ministério Público. E você se despede com as suas últimas palavras da live, e o pessoal está pedindo para você cantar o funk da aprovação. Aí é com você. Está aqui o Paulo Ribas, que está bombando Paulo Ribas, TikTok, e dizendo meu irmão. que o Martin é um ídolo. E o pessoal está pedindo o funk da aprovação. Aí é com você, Martin. Pois então, eu preciso falar uma coisa aqui. A mudança que aconteceu no Estatuto, ele permite agora que o policial e o militar, que estavam incompatíveis, eles possam exercer a advocacia em causa própria, vão ter uma carteirinha especial para a Polícia Militar. E agora, então, vai ser em primeira mão, Marcos, porque é a primeira vez que eu vou cantar o nosso rap, já com a alteração que aconteceu aqui semana passada, né, com essa lei nova que alterou. E, na verdade, é uma forma da gente lembrar a incompatibilidade, que é a proibição total, mesmo em causa própria. Existe o impedimento, que você não pode advogar contra a fazenda que remunera, e a incompatibilidade é a proibição total. E a nossa musiquinha é mais ou menos assim: governador e um membro da mesa, mas que beleza, juiz e o promotor, e o assessor. O diretor, a polícia militar. Na outra mão, a galera do carvão, o auditor, gente maneira, gerente de instituição financeira, e a exceção, eu digo na moral, inciso 2, juiz eleitoral, e o policial... Eita, cara, esqueci como é que vai ser o final aqui. Inciso 2, juiz eleitoral, o militar e o policial, se em causa própria forem atuar. É isso aí. Me embananei, mas é assim. O que acontece? São todas as situações em que é proibido advogar. Quando você pensar assim, será que isso pode ou não pode? Você vai lembrar da musiquinha e vai saber as situações de proibição que foi acrescentado hoje. E a exceção, eu digo na moral, inciso 2, juiz eleitoral, e o militar e o policial, em causa própria, se forem atuar. Mudança nova, foi lançado em primeira mão aqui, professor Mários, esse rapzinho que parece ridículo, só que são todas as situações de incompatibilidade do exercício da advocacia. Professor Mários, sou seu fã, né? Vamos nos encontrar no Democratas, lá no Distrito Cavaleiro, né? Que é a esquininha. No Distrito Cavaleiro. Eu não fui ano passado. E no Couto Pereira. Quero deixar um beijo a você, Martim, a todos que estão nos ouvindo, agradecer esse rap em primeira mão aqui no nosso evento das quintas-feiras. Você é o cara ídolo. Valeu. Advogados, sejam respeitosos, sejam educados, né? Calma, né? Vamos aí ser mais polidos, que a advocacia é uma grande área de trabalho com educação, com lhaneza. Chega de tanto estresse. É isso que eu falo sempre, Marcos. Muito obrigado, viu? Beijo a todos. E quem perdeu o rap do Martin, que é o rap da aprovação, corre agora no IGTV do Instagram, que já está lá, e no YouTube do Arnes de Oliveira e do hojepr.com. Em primeira mão, hein? Em Tchau. primeira mão. Grande abraço. Tchau, tchau.